Bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser de Deus um filho, sim, ser um filho de Deus. Bem melhor ainda que todo saber é confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus, contudo a sorrir, com esperanças no belo porvir, quando com Deus irei para sempre morar. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos chegando até você através do vídeo para juntos meditarmos na palavra de Deus. E esta noite eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Provérbios, no capítulo 6, e nós vamos ler 4 versículos apenas, verso 16 ao verso 19, que diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Vamos meditar um pouco sobre as coisas que Deus odeia e aborrece. Aborrecer quer dizer sentir horror a alguma coisa. E abominar é detestar, é sentir nojo. Quando a Bíblia diz que Deus aborrece e abomina alguma coisa, nós devemos prestar atenção para evitar tais coisas em nossas vidas. E uma das coisas, a primeira coisa que a Bíblia diz que Deus aborrece, são os olhos altivos. Olhos altivos são olhos arrogantes, orgulhosos, presunçosos. Deus sempre condena a arrogância dos homens, porque ela contraria a sabedoria divina. No capítulo 8, verso 12 e 13 de Provérbios, ele diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço, disse o Senhor. O profeta Isaías profetiza sobre o estabelecimento da montanha da casa do Senhor, uma profecia claramente messiânica. No mesmo capítulo ele mostra que Cristo viria contra a soberba e a arrogância dos homens. Está lá no capítulo 2, verso 12, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Um dos alvos da vida cristã, meus irmãos, é vencer a altivez. O apóstolo Paulo escreveu: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão, disse Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. A segunda coisa que Deus aborrece é a língua mentirosa. Nesta lista de 7 coisas que Deus aborrece, 3 são pecados da língua. Deus odeia a mentira. O mentiroso será castigado por Deus. No Salmo 7, o salmista diz: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, teme-no pronto para ele, preparou já instrumento de morte.
preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que fez. Muitas pessoas confiam na mentira, se achando capaz de enganar o mundo e até o próprio Deus. Mas o salmista disse no Salmo 40, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. O servo de Deus não apenas abandona a mentira, ele busca a lei do Senhor. No Salmo 119, o salmista diz: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Da mesma maneira que Deus aborrece a mentira, a pessoa justa também a aborrece. Disse Salomão em Provérbios capítulo 13, o justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A terceira coisa que Deus aborrece são mãos que derramam sangue inocente. Deus sempre detestou a violência dos homens. Em Gênesis 6,13, a violência é citada como motivo para a destruição dos homens no dilúvio. Em Provérbios 24, aprendemos que o servo de Deus deve procurar ficar longe dos violentos. Ele disse: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Poucos anos antes de usar a Babilônia para destruir a cidade de Jerusalém, Deus explicou seus motivos para esse castigo. Ele citou entre os erros do povo a terra cheia de violência. Disse ele lá através de Ezequiel no capítulo 8, então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles essas abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo à sua raiz. Em nossa sociedade, irmãos, a violência descontrolada é lamentável. Enquanto os políticos prometem segurança nas ruas, a verdadeira solução não chega. É outra. Pais precisam ensinar seus filhos e cristãos precisam ensinar um ao outro sobre a necessidade de agir pacificamente num mundo repleto de crueldade. Quando Deus falou de derramar sangue inocente, Ele ajuntou a violência e a injustiça. Deus é perfeitamente justo e qualquer injustiça é uma rejeição ao caráter dele. Disse lá em Deuteronômio capítulo 32, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. A pessoa que condena o justo ou justifica o ímpio mostra injustiça e é abominável para o Senhor. O que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor, tanto um como o outro, disse Salomão em Provérbios 17. A quarta coisa que Deus aborrece é o coração que trama projetos iníquos. Os ímpios tramam contra os justos. Há tanta injustiça no mundo que pessoas boas ficam desesperadas, mas este quadro será invertido. No Salmo 37, o salmista diz: o ímpio trama contra o justo e contra ele rige os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê, está se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhe traspassará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. E a quinta coisa que Deus aborrece são pés que se apressam a correr para o mal. Deus criou o homem para servir a Ele. Devemos dedicar nossos corpos como sacrifícios vivos para fazer a vontade do nosso Criador e Redentor. Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos,
pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa lista de coisas que Deus aborrece, meus irmãos, os primeiros 5 itens descrevem parte do corpo: olho, língua, mão, coração e pé. O pecado é como um imã que atrai o ser humano. Quando a pessoa cede à tentação e corre para o pecado, ela é rejeitada por Deus. O salmista disse no Salmo 34, o rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Salomão nos adverte sobre o perigo de entrar no caminho dos malfeitores. Ele disse: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Esses conceitos exigem um novo modo de pensar. Deus não pede meramente que não pratiquemos o mal, mas que o aborreçamos. Ele não quer apenas que façamos o bem, mas que o consideremos nosso melhor amigo. É um desafio para mim e para você, meu querido irmão, minha querida irmã. E a 6ª coisa que Deus aborrece é a testemunha falsa que profere mentiras. 2 vezes nesta lista de 7 itens, Deus inclui a mentira. Não podemos omitir a gravidade desse pecado. Deus é verdade e a mentira não vem dele. Jesus falou para os sacerdotes, para os escribas e fariseus da sua época: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe dos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentiras não são brincadeiras. Temos que aprender a falar a verdade sempre e exclusivamente. Paulo, aconselhando aos crentes de Éfeso, ele disse no capítulo 4 da sua carta: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E a 7ª e última coisa que Deus aborrece, e esta ele diz que odeia, é o que semeia contenda entre os irmãos. Mais uma vez, encontramos nesta lista um pecado que envolve principalmente o uso errado da língua. Contendas são obras de maldizentes. Provérbios diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Infelizmente, queridos, há pessoas neste mundo que se ocupam falando mal dos outros e semeando contendas. Deus abomina, isto é, tem nojo de tal comportamento. Em Romanos, capítulo 1, verso 29, a Bíblia inclui contenda entre os piores dos pecados. Ele diz: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores e etc, etc. Contendas são fáceis a começar e difíceis a terminar. Como um pequeno buraco numa barragem facilmente sai do controle da pessoa que o fez. Uma pequena contenda cresce de tal maneira que ninguém consegue freá-la. Ainda em Provérbios capítulo 17, ele diz: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixa. A melhor maneira de resolver uma briga é não começá-la. Concluindo, queridos irmãos, durante mais de 45 anos de casamento, eu tenho aprendido uma coisa importante. Quando amamos uma pessoa, procuramos evitar as coisas que ela não gosta. Quando Deus diz que detesta essas 7 coisas, está dizendo que as pessoas que o amam farão tudo para tirar todos esses pecados da sua própria vida. Que Deus nos ajude a viver livre das coisas que Ele odeia e abomina. Que Deus abençoe sua vida, meu querido e minha querida irmã. Deus abençoe em nome de Jesus. Pense nessas verdades. Amém.
aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Queremos mais de Deus, muito mais de Deus, muito mais, aleluia. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar, ó Senhor, no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus.